Esse é o primeiro vídeo de um novo quadro aqui no canal, que é um quadro muito usado entre as influencers de beleza, que é o Maqui e Fala. Na maquiagem usaremos apenas produtos de influencers da beleza, de blogueiras, e o tema abordado será autoestima, julgamentos e autoimagem. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E depois que eu recebi alguns hates, né, vários hates lá no meu vídeo do Reels do Instagram, que inclusive já fizemos até um react dos hates. Se você quiser ver, é só clicar nesse cardinho pra lá. Aquele hate me fez pensar em muita coisa que eu já trabalhei muito na minha vida e por conta disso aquilo não me afetou. Mas eu achei muito importante conversar sobre alguns pontos. Então eu falei, por que não abordar no famoso Maqui e Fala, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou fazer na minha maquiagem, eu vou falar pra vocês os produtos que eu tô usando, só pra vocês terem uma noção, mas o foco não vai ser tanto o processo da maquiagem, e sim o assunto que está sendo abordado, tá bom? Eu vou começar aqui aplicando Cicaplast Balm, que é um hidratante um pouco mais grossinho, esse aqui, ó, na região dos meus olhos, porque ela tá um pouquinho sensível, e aí pra não craquelar, não estragar essa make. O que aconteceu naquele vídeo do Reels? Alguns comentários me lembraram de certas situações que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, porque é muito comum esse tipo de coisa. Apesar de não ter me afetado, de não ter me feito duvidar de mim mesma ou algo nesse sentido, de não ter me deixado triste, me lembrou de muita coisa que eu já passei e que eu já tive que trabalhar em mim mesma pra receber esse tipo de comentário e não ser afetada, entendeu? Porque é isso que acontece. Mas eu sei que tem muita gente que passa por esse tipo de situação mediante algum tipo de julgamento ou alguma crítica em relação à imagem e ainda sofre, não sabe ao certo como lidar com isso. E esse vídeo serve tanto pra você que está nessa posição de vítima, como também pra você não ser a pessoa que ataca. É um vídeo até pra gente pensar melhor sobre o que a gente fala antes da gente falar e se colocar no lugar daquela pessoa. Isso é muito importante, principalmente porque no mundo das redes sociais está muito fácil a gente ir num vídeo e falar mal da pessoa, da aparência dela, criticar alguma coisa e às vezes você não sabe se aquilo é alguma coisa que realmente vai machucar aquela pessoa ou não. E o pior é que tem gente que ainda faz com intenção de machucar. Pra mim, esse é o pior tipo de ser humano. Esse é o pior tipo de ser humano. Porque se você faz sem perceber, é uma coisa. Agora, quando você vai e faz pra machucar, pra incomodar, cara, aí não. Você tá reprovado como ser humano. Antes de eu continuar o vídeo, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, que daí eu vou trazendo outros temas sobre o Maqui e Fala. E eu também já vou pedir que conforme eu for conversando com você aqui no vídeo, se tiver algum momento, algo que eu falei, que te lembre de alguma coisa que você viveu, ou que alguém próximo a você viveu, deixa aqui nos comentários também, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que a gente consiga trocar ideias, sabe? Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de troca. E é uma coisa que eu quero trazer um pouco mais aqui pro canal, pra gente também ficar mais próximo, tá bom? Na sequência eu vou passar aqui um primer, eu vou usar BT Blur da Bruna Tavares, na região dos poros. Do que mais foi comentado muito sobre o batom que eu tava usando, mas isso é uma coisa que eu vou deixar pra comentar depois, porque na minha visão isso é o menos importante. Mas do que foi comentado, o que mais me chamou a atenção e mais me fez pensar no meu passado, digamos assim, foi a questão de você tá muito branca, passou muito pó, faltou um blush e um contorno, nossa, como você é muito branca, exagerou na base. E no vídeo lá que eu falei sobre os hates, eu comentei sobre o fato de a base estar no tom certo, porque teve até gente que falou, eu acho que você deveria usar uma base mais escura. Só que assim, a gente usa a base da cor da nossa pele. Eu sou branca. Eu vou usar a base da cor do meu pescoço, do meu colo e do meu corpo. O meu rosto aqui, inclusive, ele tá mais escuro que a cor do meu pescoço. A hora que eu passar a base, vocês vão ver que eu fico realmente bem mais branca mesmo. Mas é a cor da minha pele. Eu não vou usar uma base de cor diferente porque as pessoas acham que eu tô ficando muito branca. Até porque se eu usar uma base de cor diferente, eu vou ficar mascarada, né? É assim que funciona. Eu vou até aproveitar e dizer que já tem um vídeo aqui no canal ensinando como escolher o tom certo da base, vou deixar aqui nesse card, se você estiver precisando dessa ajuda, tá bom? Na sequência eu já vou vir aqui com a base, eu vou usar a Velvet Skin da Mari Maria Makeup, que é uma das minhas bases preferidas,
e também já tem resenha completíssima dela aqui. Vou também deixar no card pra você. Vamos falar sobre o fato de eu ser muito branca. Isso é uma coisa que me atormentou por muito tempo na minha vida, porque as pessoas insistiam em ficar falando isso o tempo todo de uma forma muito negativa. Principalmente quando eu usava alguma roupa que aparecia mais a minha pele, por exemplo, um vestido, ou então quando eu estava de biquíni. E isso aconteceu tanto na minha infância, quando eu era criança, como também na minha adolescência, e acontece até hoje. A diferença é que hoje, quando eu recebo esse tipo de comentário, simplesmente eu cago pro comentário, porque é uma coisa que eu tô bem resolvida. E esse é o ponto, né? Quando a gente recebe uma crítica sobre algo que a gente tá bem resolvido, isso não incomoda. Agora, se é alguma coisa que você já tem algum certo tipo de insegurança, nossa, aquilo ali vai cultivar dentro de você mais insegurança ainda e uma série de pensamentos negativos. E o que acontece? Eu nunca me senti muito branca, porque eu sou assim, gente, eu nasci assim, a minha família é branca, minha família é do sul, então meu pai é branco, minha mãe é branca, meu irmão é branco, e assim, pra mim eu sou normal, entendeu? O meu tom de pele é um tom de pele normal. Só que eu moro no estado do Mato Grosso e aqui não é tão comum as pessoas serem tão brancas, né? Aqui é mais normal, mais comum, normal não, né? É mais comum você ver pessoas morenas e negras. Então eu entendo que as pessoas daqui estranhem muito essa questão do tom de pele e tudo mais. Só que desde a minha infância eu ouvia muito esse tipo de comentário. Nossa, como você é branca, meu Deus, você parece uma parede. Nossa, parece corretivo. Nossa, você precisa tomar um sol. E tipo assim, as pessoas falavam de uma forma tão exagerada que quando você é criança, você não tem noção. Às vezes nem quando você é adolescente. E eu comecei a receber esse tipo de comentário e não eram comentários só de outras crianças e outros adolescentes, mas também de adultos. O que é ainda pior, sabe? Ainda pior um adulto falar para uma criança ou para um adolescente algo criticando, né, a imagem dessa pessoa. Base aplicada, agora eu sou muito branca. Mas enfim, e o que acontece? Qual é o ponto? O ponto é que quando você é criança e você escuta uma coisa dessa, você vai acreditar que aquilo é verdade. Então, por exemplo, nossa, como você é muito branca, meu Deus, você tá precisando tomar um sol. Você vai acreditar que você é muito branca, ou seja, que aquilo não é normal, que você não deveria ser assim. E o que aconteceu? Essa ideia foi trabalhada dentro de mim, assim como o fato de eu ser muito magra. Eu tô fazendo aqui uma aspa com esse dedo, porque eu nunca fui muito magra. Eu sou uma pessoa magra. É o meu biotipo. Meu biotipo é de uma pessoa magra, então por mais que eu engorde um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu sempre vou estar magra. Então isso também é um comentário sobre a sua imagem, de algo que você não pode mudar, porque é o seu biotipo. Não interessa se eu tô mais gordinha ou mais magrinha, eu sempre vou estar magra, entendeu? E quando eu era criança, eu não tinha um corpo desenvolvido, então eu aparentava ser mais magra ainda. E aí você começa a acreditar que realmente aquilo tá errado, que tem algo de errado com você, que você não deveria ser daquela forma. E o que começou a acontecer? Eu comecei a ter vergonha de usar biquíni na frente das outras pessoas, porque todo mundo ficava olhando pra mim como se eu fosse um ET. Gente, eu só sou branca, entendeu? Tipo, isso começou a me dar vergonha. Então, quando eu ia com alguns amigos em alguma coisa assim, algum rolê, eu sempre ficava muito insegura de ter que usar o biquíni, porque eu pensava, ai meu Deus, as pessoas vão ver que eu sou muito branca. Tipo, olha que viagem, nada a ver. E isso vai mexendo com a sua autoestima, porque daí você começa a pensar, eu queria ser menos branca, eu queria bronzear, Aí você vai lá, toma sol, estraga a pele tomando sol, fica cheia de mancha na pele, e não muda a cor da pele, porque a quantidade de melanina que a pele branca tem, a pele branca igual a minha, tem pouquíssima melanina. Eu posso torrar no sol, que eu não vou ficar bronzeada, eu não vou ficar morena, eu vou ficar vermelha, depois o vermelhidão vai sumir e eu vou continuar branca. E essa é a realidade da pessoa que é branca como eu. E tá tudo bem, entendeu? Isso é uma coisa, inclusive, que eu ficava muito, eu tenho que bronzear, eu tenho que pegar marquinha, aí eu ficava frustrada porque eu não conseguia. Até que em um certo momento eu me dei conta de que, cara, eu sou assim, eu vou continuar sendo assim. E no final das contas, eu me gosto assim. Eu não me acho feia. Eu comecei a pensar que as pessoas
pessoas iam me achar feia e por conta disso eu ficava retraída. Então assim, eu tinha tanto medo do julgamento das pessoas que eu deixava de usar uma roupa que aparecia mais o corpo, que eu não queria muito aparecer de biquíni, esse tipo de coisa, sabe? E isso também funciona em relação ao fato de ser muito magra. O que aconteceu? Eu entrei na musculação com 13 anos de idade porque eu queria ganhar mais corpo, porque eu era muito magra. Me arrependi? Não. Inclusive, adoro musculação, faço até hoje. Mas hoje eu não faço pra, mudar meu corpo. Eu não faço pra agradar os outros. Porque a verdade era essa. A gente nem percebe, mas a gente começa a tomar uma série de atitudes na intenção de agradar as pessoas que estão julgando a gente por a gente ser diferente do que eles acham que seria comum ou normal, entende? Isso é muito bizarro, isso acontece muito com muitas pessoas. Tanto com pessoas que são mais gordinhas, que têm um biotipo de um corpo mais largo, de um corpo mais volumoso, como com pessoas que são como eu, que são magrinhas. E é errado, cara, você criticar a aparência de uma pessoa, independente do que você acha, do que você acredita, do que você acha bonito. O seu critério de beleza você guarda pra você. Você não critica a pessoa, porque isso não vai fazer a pessoa mudar, isso não vai fazer a pessoa se sentir melhor. E se isso faz você se sentir melhor, procure um psicólogo. Você tem problemas que você realmente precisa melhorar como ser humano, não só para os outros, mas para você também, porque muitas vezes quando a gente aponta um problema no outro, a gente tá falando mais da gente do que do outro. Pense sobre isso. Por que certa característica física de uma pessoa te incomoda tanto? Por quê? Eu não sei se eu comentei, mas o contorno que eu tô usando é o da Bruna Tavares, Blush Contour na cor Taupe Chic, que é a mais clarinha que tem, com subtom frio, que é para peles bem branquinhas assim como a minha, tá? Mas então, vamos na sequência. O que acontece? Durante a nossa vida, sempre, todo mundo vai ter recebido algum tipo de crítica em relação ao corpo, aparência, isso é padrão. Não interessa se você é homem ou mulher, você recebeu ou sentiu de alguma forma que você estava sendo criticado por alguma coisa. O blush que eu vou usar é o da Duda Fernandes na cor Torrosa Chiclete, um blush lindíssimo. E aí, o que acontece? Às vezes, você nunca reparou naquilo em você e de repente alguém fala pra você que é feio ou que, sei lá, fala de uma forma que faz você se sentir menos bonita ou muito diferente, como se isso fosse errado, e ser diferente tá tudo bem. Eu, inclusive, acho que as diferenças são as partes mais bonitas das pessoas. Porque se fosse todo mundo igual, não ia ter graça nenhuma. E aí você começa a se criticar e a se esconder, se retrair por causa daquilo, que nem no caso da minha mão. Eu nunca parei e olhei pra minha mão e pensei se eu achava ela bonita ou feia. Tipo, é mão, é parte do corpo, sabe? Eu nunca pensei sobre isso. E aí um belo dia, um coleguinha na escola, na verdade ele era meu amigo na escola, o que transforma isso em algo ainda pior, na minha opinião. Eu tava com a mão em cima da mesa, né? A gente tava estudando junto. E aí, um menino na pré-adolescência fala pra mim: nossa, como a sua mão é feia. Olha como ela é branca, as suas veias aparecem. Porque sim, gente, as minhas veias aparecem em várias partes do meu corpo, porque eu de fato sou muito branca. E aí, quando você tá na pré-adolescência, por mais que eu não gostasse daquele menino, ele era um menino. E o que a gente quer na pré-adolescência é chamar a atenção do sexo ao qual a gente se sente atraído. E quando ele falou aquilo pra mim, um menino falou que minha mão era feia, gente, aquilo foi a pior coisa, sabe? Eu carreguei a ideia de que a minha mão era feia até, sei lá, ano passado? Tipo assim, eu carreguei por mais de 10 anos a ideia de que minha mão era feia sem nunca nem ter me perguntado se eu achava minha mão bonita ou feia. Porque uma pessoa me falou, uma pessoa, porque é isso, basta uma pessoa falar. E se essa pessoa falar no momento certo ou errado e você não estiver preparado para receber aquilo, basta isso. Uma pessoa falou e a partir daquele momento eu passei a achar que a minha mão era feia e eu queria esconder a minha mão de todo mundo. Até que em um dado ponto da minha existência apareceu uma pessoa, vulgo o nosso querido editor, que é um grandíssimo admirador de mãos. O que aconteceu? Um certo dia eu lembro que a gente tava no carro e tava falando alguma coisa de mão, tinha, sei lá, umas 5 pessoas dentro do carro contando comigo. Falaram de mão e eu comentei alguma coisa, tipo, ah, não, porque, meu Deus do céu, a minha mão isso, a minha mão aquilo, enchi de defeito. E aí ele falou, maluca, como assim, cara? Sua mão é mó bonita e tal, né?
tipo, nada a ver isso aí que você tá falando. E eu fiz o quê? Ignorei ele. Porque quando a gente recebe uma crítica a algo negativo, tem muito mais efeito do que você receber algo positivo sobre aquela mesma coisa que antes foi criticada. Reparem se isso não acontece com vocês. Tipo assim, basta uma pessoa falar algo ruim, mas pra te convencer de que aquilo é bom, precisa, tipo, de 10 pessoas trabalhando firmemente para que você realmente acredite naquilo. E aí, depois de muito tempo, depois disso, na verdade, esse comentário me fez parar pra pensar, sabe? Foi a primeira vez, isso é muito bizarro. Talvez pra você isso faça muito sentido ou não faça sentido algum. Se você já passou por esse momento na sua vida, vai fazer muito sentido, e se você nunca passou, não vai fazer sentido algum, mas acontece. Foi a partir daquele comentário positivo que eu olhei e falei, tá, mas peraí, o que eu acho sobre isso? Gente, isso é uma loucura, sabe? Aí eu falei, o que eu acho sobre isso? E comecei a reparar, pra daí eu descobrir qual era a minha própria opinião sobre o meu corpo. Isso aconteceu com o fato de eu ser muito branca, com o fato de eu ser muito magra, com o fato da minha mão ser feia, entende? Com todas as pequenas coisas, as pequenas críticas que eu fui recebendo durante a vida, naquele momento que eu parei e pensei, tá, mas como eu me sinto de fato sobre isso? Se ninguém tivesse me falado nada e eu tivesse me avaliando sozinha, sem me comparar com ninguém, eu não me acho muito branca, eu não acho que isso é um problema, eu não me acho muito magra e foi bizarro eu ter percebido isso, porque eu ouvi tanto isso que eu acreditava que eu era muito magra. E tiveram várias pessoas que me falaram que eu não era e não interessava, entendeu? E também da minha mão. Hoje eu acho a minha mão muito bonita. E talvez você não ache. Talvez você realmente ache que eu sou muito branca. Talvez você ache que eu sou feia. Mas assim, essa é uma opinião sua. Nós precisamos desenvolver a nossa autoimagem. Como a gente se vê, como a gente se percebe, se sente de fato. Sem levar em consideração críticas que vêm de fora e sem levar em consideração comparações com outras pessoas, porque isso acontece muito, né? A gente começa a querer seguir um padrão de beleza que está sendo exposto na mídia, a gente começa a querer se moldar para agradar certas pessoas, e isso pode ser alguém da sua família, pode ser o seu namorado, pode ser o seu marido, pode ser, sei lá, o mundo inteiro, porque você acha que tem alguma coisa muito errada com você. Vou passar agora o iluminador, eu vou usar o Gringolística da Duda Fernandes. E o que eu quero dizer com tudo isso? Se eu não tivesse tido esse momento de insight, de parar e pensar, tá, mas como eu me sinto? E se eu não tivesse o psicológico preparado o suficiente para realmente conseguir me avaliar com os meus próprios olhos, com as minhas próprias percepções sobre eu mesma, sem distorcer a minha imagem, eu ia continuar tendo uma autoestima cagada. Porque por mais que hoje eu sei que eu sou muito bonita, por muitos momentos na minha vida eu não me senti assim, inclusive por ter vivido um relacionamento na minha adolescência, na minha juventude. O famoso relacionamento tóxico, né, que a gente fala, era um cara que fazia questão de que eu não me sentisse bonita, então isso vai ficando na gente. Essa parte negativa vai ficando, ela se instala com muito mais facilidade do que a parte positiva. A minha autoestima, apesar de eu ser uma pessoa bonita, no meu ponto de vista, a minha autoestima era péssima. Eu não me sentia bonita, eu não me sentia atraente, eu achava que de todas as meninas que estivessem no lugar, eu não seria notada. E eu passei a viver com isso de uma forma, tipo, sei lá, só me acostumei com isso. E a partir do momento que eu me dei conta que era tudo diferente disso, que eu era bonita, que eu não era muito branca, que eu não era muito magra, que eu tinha sim a minha beleza, que eu tinha as minhas características para ser atraente, gente, isso aí, ó, muda tudo. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você se comporta nos ambientes e perante as pessoas, porque você se torna uma pessoa mais segura. E aí não interessa mais se chega alguém fazendo uma crítica. Não interessa se eu recebi um hate no vídeo, porque eu já tenho isso trabalhado, mas se eu não tivesse, gente, isso ia me fazer questionar. Inclusive, o hate daquele vídeo me fez questionar minha maquiagem. E no instante que eu percebi isso, eu já parei, porque veja só que loucura que aconteceu. Vou fazer minha sobrancelha aqui e vou usar um produtinho novo que eu nunca testei antes, que é o BT Brown Shape da Bruna Tavares. Essa maravilha aqui, gente. Ai, super legal, tem escovinha aqui. Tô tão ansiosa para usar isso aqui, eu espero que dê certo a cor. Eu vou usar a escovinha pra pentear aqui. E aí, isso acontece muito na rede social e na vida. Então, às vezes a gente não tem nem capacidade no momento pra realmente
fazer esse insight e pensar. E a maquiagem também tem tudo a ver com isso, porque tem muitas pessoas que só se sentem bonitas estando maquiadas. Se pergunte o porquê disso. É lógico, eu uso maquiagem, eu faço vídeo de maquiagem, é normal, mas se engana quem pensa que eu só me sinto bonita de maquiagem. Inclusive recebi esse tipo de comentário por conta do áudio que foi utilizado. Só se garante na make, mas também com 3 quilos de maquiagem, aí fica fácil ficar bonita. Ai, que preguiça dessas pessoas! Sério, sinceramente, gente, qual é o problema de vocês? Entendeu? Mas eu entendo que isso de fato acontece, que tem pessoas que realmente não conseguem enxergar a própria beleza sem a maquiagem, e é muito importante que, se isso está acontecendo com você, repense. A maquiagem, ela tem que ser algo libertador, algo para enaltecer a sua beleza, para você se divertir, e tem sim dias que a gente tá se sentindo a pessoa mais feia do mundo. Na TPM, então, eu não sei vocês, mas olha, eu me sinto um verdadeiro lixo. E aí a maquiagem vem para fazer a gente se lembrar do quanto nós somos bonitas. Mas ela em si não é a nossa beleza. A gente precisa ter essa ideia na cabeça também pra gente não ficar presa nessa questão da maquiagem. E aí, as pessoas falaram tanto que eu tinha errado na base, que a base estava muito clara, que eu tinha que ter passado mais pó, que teve um momento que eu parei e falei, gente, mas será que eu realmente fiquei muito branca? Será que o meu contorno não ficou bom o suficiente? Fui lá olhar a maquiagem pra ver e comparar com as outras, e daí de repente eu falei, não, pera aí, o que eu tô fazendo? Quando eu fiz a maquiagem, eu tinha certeza que a maquiagem estava bonita. Eu estava me sentindo incrível com aquela maquiagem. Por mais diferente que ela fosse, porque eu usei um batom fora do padrão. Mas, gente, tem gosto pra tudo nesse mundo, entendeu? E o meu gosto é aquele, eu gostei daquele batom, e tudo bem. E aí eu falei, cara, eu tô questionando uma coisa que eu fiz, que na hora que eu fiz eu achei lindo, eu me senti super bem. De repente eu comecei a receber comentário negativo e eu comecei a questionar, será que ficou bom mesmo? Não é assim. Se fosse uma crítica construtiva, no sentido de algo relacionado à técnica da maquiagem que eu usei, eu ia parar e pensar, não, realmente, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Isso que essa pessoa tá falando não faz sentido. Então você descarta. Não, isso que essa pessoa tá falando faz sentido. Deixa eu ver como é que eu posso melhorar. E é assim que a gente deve lidar com as críticas e com os julgamentos. Porque as críticas não envolvem somente a nossa aparência, elas envolvem também, às vezes, coisas que a gente faz, como essa questão da maquiagem. Mas, cara, se você se sente bem usando alguma coisa, seja uma maquiagem, seja uma roupa, qualquer coisa que seja, você colocou, você se sentiu bem, e alguém chegou e falou pra você que não tá legal, não se questione. Porque se você achou legal antes de alguém criticar, é porque você estava se sentindo bem. E é a sua opinião que importa, é o seu conforto, é a forma como você se enxerga. Então, se você se sente bem usando alguma coisa, é isso que importa, porque é a imagem que você tem de você que é importante. A gente precisa desconstruir algumas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, nossa, eu acho lindo, sei lá, vestido longo, mas acho que fica esquisito em mim, não fica bonito em mim. Será que não fica bonito em você ou foi alguém que colocou essa ideia na sua cabeça? Quando você coloca, você se sente bem? E aí você para e pensa, não, mas as pessoas vão pensar isso. Ai, porque fulano ignora tudo isso. Ignora todo esse pensamento, não interessa o que as pessoas vão pensar. É claro que, tratando-se de vestimenta, a gente precisa estar de acordo com o ambiente no qual a gente está frequentando. Não estou falando isso, porque você também não pode ir numa igreja com um decote, com os bicos do teto aparecendo do papa, na cara do padre, né? Não tô falando sobre isso, tá, gente? Por favor, não distorce. Mas assim, se você tá se sentindo bem, não deixe, o que as pessoas vão pensar? Gente, só vai e faz, sabe? Constrói essa personalidade, essa segurança. Você vai ver que você vai começar a se sentir muito melhor com você mesmo. Você vai começar a se conhecer melhor. E aí, quando você começar a receber certos tipos de críticas que antes te incomodavam, que é o meu caso, tipo, nossa, você tá muito branca, simplesmente você vai olhar para aquilo, você literalmente vai dar risada. E você vai pensar, que pena dessa pessoa. Para selar a pele, eu vou usar o pó translúcido solto da Mari Maria Makeup na cor Vanilla Puff, só aqui nas regiões onde eu não apliquei blush e contorno. Então, gente, eu sei que às vezes, se você é uma pessoa que nunca pensou dessa forma, ou que ainda não consegue, tipo, eu sei o que você tá falando, muito fácil você falar, mas não é tão fácil assim você se desconstruir de tudo isso e deixar de acreditar. Eu sei que não é, gente. Faz pouco tempo, inclusive,
que eu me fiz ficar em paz com essas questões. Mas trabalhe nisso, sabe? Trabalhe nisso, olhe para você com mais carinho. É uma questão de construir de fato esse entendimento, a sua própria opinião. Tudo isso precisa de um pouquinho de tempo, mas não desiste. E não dependa de que outras pessoas reafirmem para você, para que você acredite naquilo. É muito difícil, eu sei. Mas assim, a gente não pode ficar dependendo do elogio de alguém para de fato nos sentirmos seguras em relação a nós mesmas ou às nossas opiniões. É importante que a gente saiba avaliar, saiba receber críticas, como eu falei, tudo na nossa vida a gente tem que saber ponderar. Por que essa pessoa está falando isso? Isso faz sentido mesmo? Se faz, como que eu posso pegar isso e melhorar? Se não faz, recicla, transforma aquilo em algo melhor, assim como eu tô fazendo, por exemplo. Todo aquele hate que eu recebi, tô transformando em conteúdo para vocês. E eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te ajudar tanto a se sentir melhor, como também a ser melhor. Para finalizar a pele, eu vou usar uma bruma Find Glow de BM Beauty, essa maravilha aqui. Enquanto a bruma termina de secar, a nossa pele já tá pronta, é só secar essa bruma e terminar a maquiagem, olhos e boca e tal, mas isso vai ficar para outro vídeo, que eu vou fazer um vídeo agora super legal. Eu não sei qual vai sair primeiro, então eu não vou mencionar qual vídeo que é, mas é só você ativar o sininho que quando os vídeos forem liberados você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Mas é isso que eu queria conversar com vocês, eu espero que de alguma forma tenha clareado as ideias de vocês, que isso possa contribuir para a vida de vocês, e se vocês acharam interessante alguma das coisas que eu falei aqui, compartilhe para que esse vídeo realmente possa chegar e atingir mais pessoas. Esse é um vídeo para pensar em nós e em como nós somos para o outro. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo você aqui na próxima. Beijos!